um detalhe importante aqui que o pastor Juarez já apontou, mas eu queria ser mais... Gostaria que você prestasse atenção, porque no mundo cristão evangélico, muito se fala sobre Constantino. E, de fato, ele é uma figura importante, Sim. Constantino. Né? A história nos conta que Constantino foi lutar, foi fazer uma batalha, era um imperador e, por consequente, um general. Né? Os generais, eles iam para a guerra, não ficavam só apenas atrás do campo de batalha, não, eles iam no campo de batalha lutar, de fato. E quando ele chega no campo de batalha, ele se depara com um exército muito mais forte que o dele. E ele faz uma seguinte... Ele tem uma visão, pastor Juarez. Ele tem uma visão. Ele, segundo a história conta, né? Que ele viu uma cruz e estava escrito assim, por essa cruz vencerás. E ele lutou, botou aquela cruz nos escudos dos seus soldados, lutou a guerra e venceu a guerra, uma guerra improvável dele vencer. Quando ele retorna para a sua cidade, né, para Roma, ele faz o seguinte decreto, chamado Édito de Milão, no ano 313 depois de Cristo. O que o Édito de Milão dizia? E aqui é importante essa informação. O imperador Constantino, ele não transformou, neste período, o cristianismo em religião de Estado, não. Existe uma confusão nessa informação que é muito dita na internet, muito falada em alguns estudos, mas o que o imperador Constantino fez foi transformar o cristianismo legalizado. Então, ou seja, continuava havendo as festas pagãs, as religiões pagãs, mas a partir daquele momento de 313 depois de Cristo, com o Édito de Milão, Constantino diz o seguinte: ok, a partir de agora, vocês não estarão mais na ilegalidade. Porque até aquele momento, o que acontecia, meus irmãos? Quem era cristão, ele era um cidadão ilegal. Uhum. Então, se o crente era pego adorando a Jesus Cristo, ele era morto. E nós podemos falar sobre isso, e vários exemplos disso, Nero e outros tantos imperadores. Mas ele diz o seguinte: a partir de agora, com a experiência que eu tive, alguns dizem que não teve experiência, que foi uma falácia, que foi uma jogada política, eu não vou entrar nesse mérito agora. O que importa é o seguinte, é que ele tirou da ilegalidade o cristianismo e trouxe para a legalidade. Aí a pergunta fica, quem transformou o cristianismo em religião de Estado? Foi o imperador Teodósio. No ano 380 depois de Cristo, você pode pesquisar, dá um Google aí, hoje em dia não tem como, Sim. não tem como nós enganarmos ninguém, porque tem a informação na palma da mão. Então o imperador Teodósio, ele transformou, através também de um édito, eu até anotei o nome aqui, que é o Édito de Tessalônica. E nesse Édito de Tessalônica, ele de fato transformou o cristianismo em religião de Estado. E por que eu estou falando tudo isso para chegar no Natal, pastor Juarez? Parece Sim. um monte de informação, Mas são importantes. mas são informações importantes. Porque é o seguinte, meus irmãos, como eu disse, na cultura antiga não tem essa visão hoje de um Estado laico. Ou seja, o Estado ele não tem religião e cada um tem a sua religião. Não era assim que funcionava. Quando o Estado decretava que a religião X ela era a religião do Estado, a partir daquele momento todos se convertiam àquela religião. Todos acabavam se convertendo, seja por vontade ou por força, àquela religião. E nesse contexto, a partir de 380... É mais ou menos aí, por exemplo, no Estado do Islã, né? Exatamente. Quando ele decreta que no Estado Islã, eles decretam que a religião é o Islã, Isso. aí todos têm que se converter. Todos. Quem não se converte... Morre. Tá condenado. É mais ou menos isso aí, para o pessoal entender, isso. né? É bem isso aí, na atualidade, um bom exemplo da atualidade. Sim. E aí nós chegamos de 380 até 440 depois de Cristo, quando a religião cristã, ela faz uma seguinte adaptação. E nós vamos entrar no Natal agora. Uhum. A igreja, como estava crescendo, pegando força, e não somente força religiosa, mas principalmente força política, eles começaram a readaptar as festas pagãs, transformando em festas cristãs e de maneira que pudesse lembrar da palavra de Deus e de Cristo. Ou seja, se na religião pagã havia um deus Sol que era celebrado com orgias e com bebedeiras, nós temos a estrela da manhã, que é Cristo, e nós vamos celebrar o seu nascimento. Então, em 440, houve, de fato, essa modificação, essa mudança da transformação da festa do Deus Sol para a festa cristã do Natal.
Então, eles conseguiram trazer essa adaptação. E aí a pergunta que fica, que é a celeuma, é o seguinte. Bom, se de fato era uma festa pagã, e nós transformamos numa festa cristã, fizemos essa adaptação, alguns vão fazer a seguinte lógica. Se a origem ela é perversa, então nós não podemos comemorar hoje. Isso se comete até hoje no meio cristão. Então, se a origem, a genética, isso chama-se na lógica de falácia da genética, né? Então, a gente condena a origem dizendo que não... A gente fala da origem para condenar o que é feito. Ou seja, muitos têm a seguinte lógica. Então, se o princípio era mau, nós não podemos comemorar agora. Aí eu faço a seguinte analogia. E você analise se não tem sentido. Pense bem. Todo ano, pastor Juarez, todo ano... as igrejas evangélicas fazem uma festa em todo o Brasil. Raras igrejas não fazem. Qual é a festa? Que é o acampamento de carnaval. É ou não é? Sim. Acampamento de carnaval. Seja o acampar dentro ou não, seja É. seja no mato ou não, não Nós interessa. tivemos uma acampa dentro esse ano. Acampa dentro, foi uma benção. Eu tive presente, foi uma benção. Mas o fato é que a gente aproveita uma festa pagã, mundana, carnal, e a igreja diz o seguinte, enquanto o mundo está perdido, jogado na perversão, a igreja vai buscar a presença de Deus e a presença do Espírito Santo, e nós trazemos para a igreja uma ressignificação de uma data perversa. E eu pergunto, não é uma bênção? Assim como a igreja também, ela, querendo ou não, faz trabalho no Dia dos Namorados, faz com casais. Exatamente. Né? E por aí vai. São vários momentos, né, que a igreja faz. Que, inclusive, a gente sabe que o Dia dos Namorados também é uma festa pagã. Porque o dia 12 de junho é dia de um santo, né? É uma festa pagã. Todos os dias tem a festa de um santo. Né? É. Então, a gente tem que entender isso, né? Mas continue, por favor. Exatamente. Então, o que acontece? Há uma ressignificação. Então, da mesma maneira, eu trouxe a analogia para os irmãos que estão nos ouvindo, para os irmãos entenderem o seguinte, nós fazemos isso até hoje. Inclusive, essas pessoas que dizem que é errado, pastor Juarez, são as primeiras a fazer o acampamento de carnaval. E aí, analise o seguinte, se nós andássemos agora 500 anos para frente, pensa, nós estamos em 2024, vamos 500 anos para frente, 2524. Jesus vai voltar antes, irmão. Mas é só uma analogia, só para os irmãos entenderem o raciocínio. Essa é a nossa esperança. Nós cremos nisso, mas só para os irmãos entenderem. Imagina daqui a 500 anos os cristãos lá de 2524 analisando e dizendo o seguinte, olha, os crentes de 2000, dos anos 2000, 2024, eles eram terríveis, porque eles pegaram uma festa pagã, carnal, de orgia, e faziam cultos. Isso aí, na verdade, é uma perversão. Isso é pegar uma festa pagã e transformar numa festa cristã. Isso não é de Deus. Isso está errado, foi um erro da igreja. Aí eu pergunto, tem lógica isso? Aparentemente tem. Aparentemente tem. Porque existe uma festa chamada carnaval, existe uma festa de orgia, mas que a igreja ela transforma num culto de adoração a Deus.